Existe um registro histórico que afirma que o Bangu venceu o Manchester United por 18-0. Sim, 18. Se isso fosse verdade, seria uma das maiores humilhações da história do futebol europeu. Mas aqui vai uma pergunta: como o Manchester United, treinado por Alex Ferguson, ainda que em reconstrução, tomaria 18 gols do Bangu no início dos anos 90? A resposta é simples, e ao mesmo tempo inacreditável. Hoje você vai entender por que essa história é menos sobre goleada e mais sobre como o futebol também é feito de equívocos, versões mal contadas e pequenas farsas que atravessam o tempo. 18-0 não é um placar comum, não é normal em amistoso, não é normal em profissionais, não é normal nem em jogos festivos. E quando esse placar envolve o nome Manchester United, ele automaticamente se torna suspeito. O United pode não ser ainda o império global que viria a se tornar nos anos seguintes, mas era um clube estruturado, profissional e competitivo. Então por que esse resultado existe? A resposta começa no Rio de Janeiro. Estádio Moça Bonita, Casa do Bangu, um clube tradicional, histórico, mas longe do auge. No início dos anos 90, o Bangu não vivia seus melhores dias e os mais gloriosos. O futebol brasileiro atravessava um período financeiramente instável. Amistosos internacionais eram oportunidades de exposição e renda. Quando surge a notícia, Manchester United fará amistoso no Rio. Era um evento relevante, era prestígio, era marketing e ninguém tinha motivos para duvidar. Na Inglaterra, o Manchester United também estava em fase de transição. Alex Ferguson ainda não tinha conquistado a Premier League, o clube ainda não era o gigante midiático dos anos 2000, mas ainda assim era o Manchester United. Organização profissional, elenco competitivo, estrutura internacional. Nada que sugerisse a possibilidade de sofrer 18 gols em um amistoso. Nada. E então a bola rolou. E o que deveria ser um amistoso equilibrado virou um massacre. O Bangu marcou, depois marcou de novo, depois marcou mais. E continuou marcando. Não havia resistência. Não havia padrão tático. Não havia competitividade. Os próprios jogadores do Bangu estranharam. Não parecia um time profissional. O biotipo não batia, a intensidade não batia, a organização não existia. Algo estava errado. Durante a partida surgiram justificativas quase caricatas. O combinado não está sendo respeitado. Os principais jogadores deles estão cansados. Alguns passaram a manhã em Copacabana. Mas a verdade começava a ficar evidente. Aquilo não era o Manchester United. E aqui começa a parte mais fascinante da história. Anos depois, quando você revisita jornais da época, algo curioso aparece. Inicialmente, o adversário é descrito como Manchester United, mas depois os registros passam a usar o termo diferente. Combinado de Manchester. Combinado. Essa palavra muda tudo, porque um combinado pode ser qualquer coisa. E foi aí que vieram os depoimentos. Não era o Manchester United. Era um grupo de ingleses, turistas, pessoas que pagaram para jogar futebol durante uma viagem. Alguém os apresentou como Manchester, e isso bastou. Hoje, isso seria impossível, mas no início dos anos 90, a verificação era limitada. Sem internet, sem redes sociais, sem comunicados oficiais instantâneos. Se um intermediário organizava um amistoso e dizia que o adversário era o Manchester, a informação circulava e ganhava força. Talvez tenha sido ingenuidade, talvez tenha sido descuido, talvez ninguém tenha feito as perguntas certas. Ou talvez tenha sido simplesmente conveniente acreditar. O mais curioso não é a goleada, é o silêncio depois dela. Nenhuma grande repercussão internacional, nenhuma nota do Manchester United, nenhum protesto formal. Porque não havia o que protestar. O clube inglês simplesmente nunca esteve ali, mas o 18-0 permaneceu, registrado, catalogado e eternizado como a maior goleada da história do Bangu. Essa não é uma história sobre vergonha, é uma história sobre narrativa. O futebol vive de registros, de atas, de jornais, de memória coletiva. Se algo é publicado, ele passa a existir, mesmo que a verdade seja mais complexa. O Bangu não venceu o Manchester United, mas venceu uma versão possível daquela história, e ela atravessou décadas. Essa partida não foi uma fraude planejada, foi um desencontro entre expectativa e realidade. Um amistoso que virou lenda. E talvez seja isso que torna o futebol tão fascinante. Ele é humano, falho, imperfeito, e por isso mesmo, inesquecível. Se você gosta de histórias que ficam escondidas nos arquivos, se você gosta de investigar o que o futebol quase deixou para trás, se inscreve no Além das Quatro Linhas, porque às vezes a melhor parte do jogo não está no placar, está na história que ninguém explicou direito.
E me diz aqui nos comentários, isso foi ingenuidade, descaso ou simplesmente uma das maiores curiosidades já registradas no futebol brasileiro? Nos vemos no próximo vídeo, porque no futebol sempre existe algo além das quatro linhas.